E aproveitei para puxar um pouco de mudança agora à tarde correndo e acabei pegando um link de outra turma mandando para vocês. Perdão, tá? Eu vou alterar lá no WhatsApp. Deixa eu alterar aí no WhatsApp também para o pessoal. Pessoal, correria, né? Correria, correria, correria. Deixa eu pegar aqui um link correto para vocês agora. Mas boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu até falei, nossa, será que ninguém vai aparecer hoje? Será que choveu, né? Na cidade de todo mundo? Porque eu falei, né? Mas na verdade eu mandei um link errado. Então, vou mandar um link correto agora. E nós aqui achando que o professor não estava, cada um uma mente diferente. Não, acontece, acontece. Obrigado por Vivi por ter me avisado, né? Porque senão, olha. Pessoal, sejam todos bem-vindos então. Uma boa noite a todos. Desculpa mais uma vez pelo erro do link aí. O Vivi me salvando, né? Porque senão eu não ia saber. Eu não ia me tocar com o link que estava errado. E aí, pessoal, muito calor com vocês? Como tá? Em duas salas, que uma sala você não estava. Oi? Eu estava em duas salas e uma delas não estava você. Ainda bem, né? Porque pensou? Não ia ter formadores hoje. Pessoal, e aí, muito calor? Como vocês estão? Professor Juliano, tudo bem? Bastante calor aí, prof? Ô, professor, tô tranquilo. Aqui já tá 35 graus já. Já começou, o verão já tá antecipado Nossa! aqui. Nossa, que 35 graus, nossa, aqui aí tá com, deixa eu ver, 32. 32, tá quente aqui também, pessoal, tá quente. Mas vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, perdão pelo erro do link para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa reunião número 7. Vamos falar um pouquinho do novo ensino médio. Bom, é, hoje nós vamos trabalhar, então, o projeto Integradores, que é como vai ser o novo ensino médio, pessoal, tá bom? A mudança do ensino médio vai ocorrer a partir do próximo ano, com as turmas de primeiro ano, tá? E vou dizer, para nós de programação ficou bom, tá? Gostei, tô gostando para quem de programação aí, pensamento, ficou legal. Houve uma pequena mudança, mas que mudou tudo para nós, então ficou bem legal. E assim, pessoal, vamos então nos organizando, tá? Eu pedi ao pessoal que estava na sala anterior a questão do portfólio. Todo mundo conseguiu enviar, deu tudo certo. Prof, eu enviei atrasado, porque eu olhei na data e, assim, eu ia postar no dia e só faltava o print. E acabei esquecendo, mas eu enviei. Eu não sei se com atraso pode ser enviado, mas enviei atrasadinho, mas enviei. Tranquilo, prof. Alguém mais? Todo mundo conseguiu aí? Prof. Maulen, seja bem-vinda, boa noite. Prof, tô com um problema sério aqui no colégio que eu tô. Tá sem internet e com o meu 3G não vou aguentar fazer. Vou tentando aqui de pouquinho aqui, tentando conectar. Nem o meu computador não tá conectando. E eles estão instalando a rede de internet hoje aqui. Tranquilo, tranquilo, prof, tá? Eu não sei o que eu vou fazer, porque no 5G eu não vou aguentar, vai acabar meus créditos, porque ela é bem pobre. Vai acabar meus créditos. Eu vou ver se eu consigo pelo computador aqui da escola, mas não tem câmera. Beleza, prof, tranquilo, né? A prof multitarefa, né? Pedagoga, organizando tudo isso aí, coordenação, isso, aquilo. Então, calma, prof, tranquilo, tá bom? Pessoal, então, né, nossa reunião de hoje vai falar sobre o novo ensino médio, as novas mudanças que vão acontecer, são mudanças legais para nós de programação, e que vai também alterar bastante a nossa forma de trabalhar com as turmas do primeiro ano. Então, lembro mais uma vez a questão da câmera aberta, né? A turma de vocês é uma turma bem tranquila de lidar com esse ponto de câmera aberta, câmera fechada, então vai ser mais de boa de eu estar organizando. Lembro vocês também que nós estamos há deixa eu contar aqui. Estamos há uma semana, olha, já estava falando errado. Uma semana da data de entrega do nosso relato de implementação. E aí, conseguiram? Prof, pode falar. Pode apresentar semana que vem já, Juvenal? É isso que eu ia falar. Vocês já vão poder se organizar para apresentar na próxima semana, tá bom? Então, eu quero, se você for mandar algum link para a gente se inscrever, alguma coisa assim, eu quero apresentar semana que vem já.
Beleza, prof. Prof. Maureen, pode falar? Prof, vou aproveitar que eu não estava na aula, que eu fiquei de atestado e no outro também não consegui. Eu queria ver como que a gente vai apresentar isso daí, que vai aplicar. Depois, se pudesse no finalzinho falar alguma coisa, ou depois a gente conversa no Zap também. Como que vai implementar isso daí? Prof. Eu vou aproveitar, porque tem bastante pessoas com dúvida nisso. A prof não tem pensamento, né? Se não me engano, o prof. Maureen não tem o componente de pensamento. Isso? Não tem. Então, a prof pode fazer o seguinte: a prof pode pegar um conteúdo e a prof ir para a sala e implementar, ou a prof pode pegar uma aula do professor que tem a disciplina de pensamento, uma prof é coordenadora à noite aí, se não me engano, a prof pode falar com o professor de pensamento do primeiro ano para a prof ir junto com ele numa aula e implementar junto com ele. Bom, aí ele te auxilia em todas as questões, tá? Ô, prof, eu sou coordenação, só que na escola tempo integral. E não tem nada a ver com pensamento computacional. Não tenho disciplina. Tem a programação em robótica, prof. Pode ir na programação de robótica e Pode, implementar pode lá? sim. Pode Aí, sim. que exemplo que eu posso implementar? Você pode dar os temas que dá para implementar? A prof vai lá na sala do sexto ano, tem um conteúdo chamado Desvendando o Formato da Terra, eles estão fazendo agora esse. A prof pode implementar junto com o professor esse componente, tá? Esse conteúdo. Ou qualquer conteúdo do sétimo ano que vai dar certo também, conteúdo do oitavo. Certo, porque eu tenho oitava, dá para fazer com oitava e é o mesmo assunto, é sobre a Terra. Mas aí é feito na tela, tem algum exemplo? Eu posso fazer em papel? Tem alguma Prof, coisa? é utilizando o Scratch, tá? A plataforma do Scratch. Bom, os alunos do oitavo ano, eles já são mestres no Scratch, eles já dominam isso de olhos fechados, quase, tá bom? Então, o que a professora pode fazer? Pegar o Angular, que é a plataforma que a gente utiliza aqui, e colocar na tela para eles assistirem e construir junto. E você fica ali auxiliando eles, tá bom? Porque eles já têm domínio sobre isso, prof. Fica tranquilo, eles já têm domínio disso. Eu acabei de falando do professor Ronaldo agora há pouco, né? Que eu prefiro os oitavos anos também. Que o oitavo ano é uma turma que tem vontade de fazer e é uma turma que eles gostam da plataforma. Então, fica tranquilo, prof, tá? Qualquer coisa, a prof pode mandar mensagem, tá? Que no que eu puder auxiliar no meio, durante a semana, assim, eu tô aqui pra auxiliar, tá bom? Poderia ser aquele material que a gente usou, como a gente fez na aula passada, que retrasado, né, que eu estava, que fazia os planetas andarem, alguma coisa assim? Pode ser nesse Isso. sentido? Perfeito, é isso mesmo, Tá bom. perfeito. Tá, aí eu consigo. Tranquilo, prof, perfeito, tá bom? Não se preocupa. Tranquilinho, simplesinho, pra gente estar aprendendo juntos. Pessoal, então vamos lá. Nossa reunião de hoje, então, ela é pautada, né? Ela tem algum tempinho a mais. Temos um acolhimento diferente, o nosso em ação, né? Nossa agendinha hoje ela tá bem cheia de coisas para serem feitas, tá bom? Fundamento na prática de 15 minutos, vai na prática de 5, em ação de 30 minutos, e nós queremos uma síntese e eu queremos te ouvir, né, que fecham 20 minutos. Então, nossa reunião de hoje, ela vai trabalhar o projeto Integradores. E qual é o objetivo, então, da reunião que a gente vai ter hoje? É reconhecer os benefícios da aprendizagem baseada em projetos, a ABP, e aí para nós já é uma vantagem, né? Professor de pensamento computacional, programação e robótica, basicamente todas as nossas aulas são com a ABP, né? Que é a aprendizagem baseada em projetos. Quem fez a Maratona Tech, lembra, né? Que teve que fazer um projetinho com sexto, sétimo, oitavo ano, é a ABP. Então a gente já está meio que familiarizado com isso. Bom, conhecer a proposta e a finalidade do nosso projeto integrador, e identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto. Bom, então a gente vai entender o que é um projeto, como que se organiza ele, o que é um projeto integrador também. E assim, a gente vai trabalhar bastante sobre a construção desse projeto e a via social dele também. Bom, vocês vão entender rapidamente como que funciona. Mas para isso, vocês têm que entender o que é o IFA. Bom, então, vou abrir o videozinho aqui para vocês. Olá, eu sou Vocês estão conseguindo ouvir? o IFA. Gostaria de Agora, convidá-los para uma viagem. beleza, então, tá bom?
Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo em Formação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Então, pessoal, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre o que é um itinerário formativo de aprofundamento, né? Que é o nosso IFA. Vocês já conheciam ele? E assim, né, a gente utiliza tanto, né, a questão da BNCC, e a gente não... Eu mesmo não tinha noção de que é uma coisa tão recente, de que é uma construção tão recente que nós temos ela. Né? Em 2018, ela foi realmente organizada para o ensino médio. Então, nós temos aqui com o nosso IFA, que vai basicamente nos ajudar um pouquinho a entender esse novo formato do ensino médio. Bom, para isso, então, né, a gente vai entender o que é a formação integral do estudante. O ensino médio, pessoal, né, depois da mudança, né, que ele teve, isso já há um tempo atrás, depois da mudança atual, ele procura formar de forma integral o nosso estudante. Com isso, tem algumas mudanças que vão ocorrer para o próximo ano. São elas, então: a formação geral básica, ela continua com 800 horas anuais, onde é a BNCC, as áreas de conhecimento, lembra? Português, matemática, história, geografia, biologia, química, física, sociologia, filosofia, esses componentes que já são base da educação. Mas aí vem para nós, professores de pensamento computacional, de programação e robótica, professores que mexem com a área de programação, nós temos a BNCC de computação. Ou seja, o nosso componente que antes fazia parte lá do itinerário, agora ele está dentro
da formação geral base. Se está na formação geral base, significa que vai ter possivelmente maior carga horária do nosso componente. Bom? Então, para quem é PSS aí, pode dar um sorrisinho, ficar feliz. Possivelmente, né, vão ter um pouquinho mais de aulas de pensamento computacional. Não é Também só porque... porque tem pouco professor nessa área. Isso. Pouquíssimos professores querem assumir o ensino médio na área de programação. Os meus colegas que são professores de matemática, eles vão todo para o feijão com arroz. Eles não querem pegar programação. E aí para nós, PSS é tranquilo, né? Para nós, o que tiver ali... Eu sou de história, tô pegando pensamento, pegando programação, eu adoro, tá? Mas o que é legal para nós, pessoal, primeiro, a nossa disciplina, a área de computação, ela vem para formação geral base, então ela vai ter uma maior carga horária, e ela estando aqui, depois a gente vai dar uma olhadinha que tem alguns itinerários. Não importa se o aluno não escolher matemática, ele vai ter a formação de computação, mesmo que seja em linguagens. E aí nós temos a nossa mudança, né? Que é o quê? O IFA, que vai agora ter 200 horas anuais. Que é o nosso projeto integrador, tá bom? Então, esse projeto integrador aí vai ter uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, vai trabalhar em várias disciplinas diferentes, ou ele vai abordar várias... Eu ainda não tenho a resposta correta para vocês, se ele vai ser assim. Por exemplo, a professora Daniele vai pegar o projeto integrador do primeiro ano, e ela vai trabalhar no mesmo projeto, sociologia, história, filosofia e geografia. Ou se a prof de história, em uma aula, vai trabalhar o projeto integrador, a prof de geografia em uma aula, cada um em sua aula. A ideia que nos foi passado é que cada um dos professores, em suas aulas, iriam ter que doar tempo para isso. Porque a ideia é ser algo interdisciplinar. Não tornar o projeto integrador uma disciplina nova, e sim algo interdisciplinar. O que eu entendi disso? Que me deixou também um pouco mais feliz. Talvez as aulas de história também aumentem. Prof, Pode falar. eu não sei quem é mais velho, ou como diz, que já está há um tempinho como PSS, falando ali. Agora, quando o prof estava falando sobre essa interdisciplinaridade, antes tinha, mas eram algumas escolas que trabalhavam um projeto chamado Pacto, que a gente teria, né, que trabalhar essa interdisciplinaridade, a gente sentava em hora de atividade e cada um dentro da sua disciplina tinha a temática, lá vamos trabalhar meio ambiente. O que eu, em história, iria trabalhar é mais ou menos isso, então, que vai acontecer novamente? Isso, prof. Perfeitamente, tá? E assim, quase igual o que você falou, tá? Vamos lá. A ideia, então, é o quê? As escolas vão ter a sua oferta definida. Então, por exemplo, a escola do professor Juliano só tem uma turma de primeiro ano. A turma de primeiro ano, ela escolheu linguagens e ciências humanas. Então, eles vão ter esse projeto integrador voltado a linguagens e ciências humanas. A escola da Prof. Heloísa já tem as duas turmas de primeiro ano. Então, uma turma vai ter o integrador de linguagem e ciências humanas, e a outra turma vai ter o integrador de matemática e ciências da natureza. É o projeto integrador, tá? São temáticas diferentes, dependendo de qual componente vai ser escolhido. Mas aí, outra coisa que para nós continua sendo bom, não importa qual componente vai ter lá na escola, a nossa disciplina vai continuar. A computação continua. Bom, olá, prof. Jane, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Desculpa, professor, eu estava fora, cheguei correndo. Desculpa. Eu vou falar. Um aluno meu da escola, ele achou no YouTube meus vídeos e falou: professor, você tem uma professora na sua turma que ela tem a voz da mulher do Google. Eu falei: professora, que engraçado que tem. Ó, ela pode professora Jane. Ela tá lendo, ela tem igualzinha a voz da mulher do Google. Eu falei: não pode ser. E eu falei: realmente, eu não prestei atenção. Quando você lê, parece.
Ele falou, fala pra ela, professor, que ela tem a voz da mulher do Google quando tá lendo. Eu falei, olha só, essa pesadinha não tem nada, essa pesadinha não presta. Aí, pessoal, para a gente continuar, então, o IFA, né, ele vai ser mobilizado por meio de um projeto integrador, entregando 3 componentes curriculares, igual a professora Daniela acabou de falar. Bom, então vamos pensar assim, vai vir um projeto integrador aqui para minha escola sobre saneamento básico. Aí vai juntar eu de História, a prof. Viviane e a prof. Heloísa, cada uma na sua disciplina. E aí, na hora de atividade, como a professora Daniela falou, nós vamos sentar e vamos preparar esse projeto para ser levado à turma. E aí, na minha aula de História, eu vou trabalhar como que a História faz parte daquele projeto, a prof. Viviane na disciplina dela, a prof. Heloísa na disciplina dela. Então, vão ser, pelo menos aqui, o que nos passaram, que está aqui no nosso documento, é que esses 3 componentes curriculares vão trabalhar juntos esse projeto integrador. E pelo que eu entendi, é um projeto por trimestre, tá bom? Porque esse projeto ele também tem a avaliação, uma avaliação que é processual, contínua e formativa, com uma atribuição de nota a cada trimestre. Então, o aluno vai ter nota desse projeto integrador. Bom, e aí para nós também fica mais fácil, né? Porque se não tem nota, eles não querem fazer. Agora, se tem nota, opa. Alguma dúvida, pessoal? Não tem ainda indícios da grade como vai ser, né, prof? Prof, não. Mas eu já perguntei, tá? E me prometeram que até o final do ano eles mandam para mim um esboço de como vai ser. Mas algumas disciplinas vão perder a aula, outras vão ganhar também. Primeiro ano, possivelmente projeto de vida vai ser uma das disciplinas que vai acabar perdendo um pouco de aula. Se não me engano, tem uma aula, 2 aulas. São 2, né, de projeto de vida. Prof. Jane, pode falar? Professor Juvenal, você vai pegar essas aulas desse projeto? Prof, eu estou com muita vontade. Muita vontade, porque é algo diferente. E assim, aqui na minha escola sempre tem algo diferente e eu pego, sabe? Foi assim com programação, foi assim com robótica quando venho, sabe? Foi assim com pensamento computacional quando chegou também na minha escola. Então, assim, o que vem diferente, eu tô ali, eu aceito, tranquilo, né? Então, assim, eu tô com muito... Se chegar em mim, porque assim, como eu falei, eu sou PSS, né? Tem toda essa problemática de chegar em minha aula. E esses anos já aconteceu de não chegar em minha aula de programação. É uma coisa que eu amo. Então, se chegar em mim, com certeza. Tá? Então, umas informações a mais para passar para vocês. A hora de atividade, então, né? A hora de atividade, lembrando, pessoal, ela está sendo pensada assim. Na escola da prof. Daniela não dá, porque a prof. Daniela dá aula na segunda-feira em um colégio, na terça em outro, na quarta em outro. Pessoal, eu já cheguei a dar aula em 5 colégios no mesmo ano. Tá? E assim, 5 colégios em 3 cidades diferentes. Então, a atividade é corrida. Então, assim, como que é a ideia? A ideia é assim que o diretor ele consiga, ou ele tente colocar a hora de atividade desses 3 professores pelo menos 1 hora no mesmo dia. Então, vai juntar a professora Viviane e eu e a professora Heloísa no mesmo dia para fazer uma hora de atividade. Por quê? Porque aí o coordenador pedagógico vai vir e juntos a gente vai pensar nessa proposta. Eu ainda não tenho, pessoal, informação se a proposta vai ser assim. Se eu e a minha comunidade escolar vamos escolher uma proposta, ou se ela já vai vir algumas opções e dentro dessas a gente escolhe alguma. Pelo que eu sei é que a gente vai ter voz de escolha. Agora, se é uma escolha 100% nossa, ou se nós temos algum direcionamento e a gente vai ter que escolher. Professor, provavelmente vai ter relação com o coordenador de área também? Parecido com isso, tá, prof? Né? O integral tem isso, né? No integral, esse coordenador de área vai fazer essa função de vir conversar. No regular, que não tem coordenador de área, possivelmente o pedagogo vai assumir essa função de estar ali junto, auxiliando. Bom?
Como que vai ser o IFA no noturno? Ainda não tem uma definição. A gente sabe que o noturno é sempre uma indefinição, né, de como que vai organizar, por questão do horário, por questão, né, normalmente os alunos já trabalharam durante o dia, algo muito puxado para eles é complicado de ser feito. Mas as escolas vão ser orientadas, vai ter um documento próprio do IFA só para o ensino médio noturno, tá? Então, o IFA vai ser trabalhado no noturno, mas de uma maneira talvez diversificada. Para quem é de colégio técnico, tem alguém que é de técnico aqui? Acho que só a professora Maureen, né? A Viviane também. Então, para quem é de colégio técnico, no colégio técnico os itinerários são um pouquinho mais amplos, né? Por exemplo, na área de exatas tem muito mais componentes do que no colégio regular. Eles também vão ter um documento específico, mas o projeto integrador também vai ser aplicado no colégio técnico, tá bom? Ele vai ter um documento específico para ele. Porque depende de cada turma, de cada componente curricular que aquela escola contém, tá bom? E aí, quantas aulas cada um dos componentes vão ter para desenvolver esse projeto integrador? Então, assim, pelo menos o que nós temos no documento aqui hoje, tá? E assim, vocês podem olhar depois, se quiserem me ver aqui depois, ó. Eu não estou inventando nada da cabeça, tá? Tá aqui, ó. Tem aqui as informações, depois se vocês quiserem olhar, tá? Por enquanto, a ideia é assim, que semanalmente sejam trabalhadas 6 aulas desse projeto com a turma. 2 aulas por componente. Tá? E aí que vem a esperança, do fundo do meu coração, do professor Juvenal, de aumentar as aulas de história. Porque se já tem 2 aulas por semana, se eu vou usar 2 aulas para o integrador, vai ter que aumentar para 3. Pelo menos uma aula eu vou ter que explicar do componente incorreto, do componente mesmo. O Viviane pode falar? Era justamente isso que eu ia falar, Juvenal. Pera lá, vamos colocar, como você mesmo falou, história, geografia, biologia. Se o cara só tem 2 aulas na semana e 2 aulas tem que ser do projeto integrador, vai sobrar o quê para ele? Então, eles têm que minimamente dobrar. Porque senão é impossível o professor dar conta do conteúdo do RCA. A gente já não dá conta daquele conteúdo todo, imagine só se você tiver que dividir ainda mais com o projeto. Prof, então, pelo que eu entendi, desculpa, alguém quer falar antes? Pode falar, professor Daniel. Não, eu ia comentar, esse que a gente está discutindo aqui é do primeiro ano, mas ele vai ser ampliado para o segundo e para o terceiro, isso? Isso, igual foi o integral, igual foi o ensino médio novo, né? É porque a minha esperança também está na sociologia, igual o professor está falando ali de história, né? Que vai trabalhar junto, mas como a Viviane falou, precisa ter ampliação de carga horária, né? Que senão vamos dançar bonito para fazer isso sair do papel. Então, pelo que eu entendi, antes da professora Viviane falar, como a computação ela já está como parte da base, ela não vai ser mexida. Eu acho que as 2 aulas de pensamento computacional vão continuar. Porque o meu medo maior quando saiu essa ideia é de eles tirarem programação do primeiro ano. Que é uma disciplina que podemos dizer assim, é mais fácil de tirar. Então não vai ser tirada. O que eu percebi que pode ser tirado? O projeto de vida. É uma disciplina que vai ou ser tirada ou vai ser diminuída. Além de outras disciplinas. Por quê? 800 horas anuais, né, mais as 200, formam as 1.000 horas anuais totais, né? Mas, atualmente, se eu não me engano, a gente está fazendo com mais de 1.000 horas, não é isso? Mas eles não querem mexer em português e matemática. Vai tirar hora aula de onde, gente? Já ouvi que o novo ensino médio vem com mais aulas de filosofia e sociologia, que eles iam devolver minimamente filosofia e sociologia. Aí já ouvi colegas de física falando, física e química. Agora vai ter física e química no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Aonde é que vai caber tanta aula? Nós vamos ter aula de meia hora? Prof, é que daí depende do itinerário que a escola escolher. Entendeu? A escola que escolher o itinerário de exatas vai ter mais aulas voltadas a exatas. Porque lembra, esse projetinho aqui é com base no que está aqui. Entendeu? Então, vamos dizer assim,
a escola da professora Daniele, eles não gostam de humanas e querem exatas. Já não vai ter o integrador de humanas. Então vai ter mais aula de matemática, ciência da natureza, neste colégio. Ah, mas o meu colégio tem as duas turmas, então vai ter aumentado para as duas turmas, entendeu? Senhora Luísa, pode falar? Tem outra coisa também, que no nosso integral aqui só tem 2 tardes de aula em cada turma. Então pode ser que aumente mais dias de aula à tarde, daí pode ser que compense aí essa carga horária, senão fica difícil. E assim, pessoal, a ideia era ser 1.200 horas. Mas a ideia pensada era essa antes. Agora a gente já estamos em 1.000 horas anuais. Então vai ter tempo de aumentar, sim. É claro, eles vão ter que. Algumas disciplinas vão acabar perdendo aulas, tá? Não sei quais, não tem, igual eu falei, eu não sei a grade que vai ser ainda. Nos prometeram, nos passaram que talvez até o final da jornada a gente tenha acesso a um esboço do que está sendo pensado. Mas não temos ainda nada concreto, tá? Por quê? Igual eu falei, isso aqui depende de cada escola. A escola do professor Ronaldo tem três turmas de ensino médio. Então a escola vai ter 3 itinerários. Um de linguagem, um de matemática e um de técnico, por exemplo. Um linguagem, é o regular, um matemática e natureza e o técnico é o itinerário. Cada um dos itinerários vão trabalhar as 200 horas com base nele. Tá? Então, assim, eu ainda não tenho como passar que vai aumentar ou que vai diminuir, mas que, dependendo da escolha da escola, vamos ter mais aulas voltadas em certas disciplinas. Por exemplo, a minha escola hoje ela é linguagens e ciências humanas. Então vai ter mais aulas disso no ensino médio. Pelo menos 2 aulas a mais, 3 aulas a mais, na verdade, disso. Prof, e uma dúvida que pode ser que você falou, eu não entendi. No nosso colégio aqui tem a parte de humanas, né? Que é, por exemplo, o primeiro ano, um deles, e outro é o curso técnico. Esse ano eles não têm a computação, né? Porque a grade não permite. Ano que vem, como ela entra dentro dali junto com a BNCC, então eles terão. Isso, prof. Tá, pelo menos assim, o que nós estamos esperando. Pode ser que mude. Não posso te garantir nada. Mas nos passaram que ele está dentro da formação básica. Então é para ter sim. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 aulas. Prof. Jane, eu acho que não. Porque aqui, ó, nas linguagens, artes é uma disciplina importante. Claro, para as turmas que não vão ter linguagens, infelizmente, eu acho que não vai ter. Não vai ter artes. É igual o que eu tô achando em história. A turma de primeiro ano que escolher matemática e ciência da natureza, vai ser tudo voltado para isso. Então vai ser basicamente um perde-ganha, podemos dizer assim. Então, o que é um projeto, pessoal? Projeto é uma coisa que é uma forma de trabalho que tem início e fim definidos. E para nós vai ser importante a gente entender essa questão de início e fim. Porque nós vamos iniciar ele no início de um trimestre e terminar ele no final do trimestre. Ele é um empreendimento coletivo, nosso, com os estudantes, com os colegas, com a escola. E ela visa resolver um problema, trazer uma novidade e realizar uma mudança. Então, quem fez lá o Maratona Tech, pensa que o integrador vai ser basicamente uma Maratona Tech um pouquinho mais organizada, podemos dizer assim. Um pouquinho mais bem feito. Onde vai juntar lá o professor Juliano, professor Juliano de Artes, professor Juliano. Professor Juliano que é de Artes, professor Jane que é de Artes, e eu, professor Juvenal, que é de História. Vamos trabalhar a questão cultural do município de... Vou chutar aqui o mais próximo de mim, Cascavel. Aí, a professora Jane de Artes vai trabalhar
parte do conteúdo de artes dela sobre aquilo, o professor Juliano também, e eu vou trabalhar a história daquele contexto. Então, vamos visar resolver. Por exemplo, um projetinho que eu já fiz voltado a esse tipo de estilo é sobre pichação ou grafite. O que é pichação, o que é grafite, como que a gente leva isso. E eu trabalhei com a professora de artes. Por quê? Porque quando eu fui fazer o meu estágio em Cascavel, nós tínhamos algumas pessoas que começaram a marcar as suas marcas em cima de monumentos históricos. E aí, para eles, aquilo era arte. Mas o professor de história aqui era pichação. Aí ele falava, não, professor, porque é o seguinte, eu estou construindo a minha arte em cima de uma arte que já estava construída. E aí eu, poxa, mas daí, calma aí. Você está destruindo o patrimônio público, está destruindo um ponto histórico. Então, vamos trabalhar isso? E aí, no meu estágio, com o professor Adolfone, professor meu de estágio, me ajudou muito nessa parte. A gente trabalhou o que seria pichação, o que seria arte. E levamos isso para a escola. Então, é um projeto legal. Ó, para quem vai pegar integrador ano que vem já, ó, tem um projetinho para iniciar o ano já com eles. E aí, vocês já desenvolveram algum projeto com seus estudantes na escola? Quais benefícios vocês conseguiram observar? Então, quem já usou projetos na escola, quem já trabalhou com algum projeto? Podem falar, pô, estão muito quietinhos agora. Gente, eu só trabalho com projeto, pois eu sou professora de TCC, então é a única coisa que eu faço o ano inteirinho, é trabalhar com projeto. Inclusive, a semana que vem eles apresentam o TCC para mim. Ou seja, eles passam 3 anos adquirindo teoria para colocar nos últimos 6 meses na prática. Então, eu amo trabalhar com TCC justamente por causa disso, porque eles trabalham totalmente a prática. É colocar a mão na massa. Ótimo, prof. Jane, pode falar? Na disciplina de arte, a gente também desenvolve só em cima de projeto, principalmente quando a gente trabalha a consciência negra, por exemplo, que trabalha junto com história também, a parte de arte, ela faz toda a... Nossa, é muita coisa para ser trabalhado, desenvolvido com as crianças, e isso demora. Então, para sair um resultado bacana, legal, a gente tem que desenvolver projeto, porque você se aprofunda naqueles temas. Não é algo superficial, só uma aula, 2, é algo mais profundo, então é através de projetos. Isso mesmo, pessoal, tá? Então, percebeu como a gente consegue utilizar a ABP sem precisar pensar? E assim, eu tinha muita dificuldade, tá? Porque eu saí da faculdade antes de toda essa mudança que teve na BNCC, eu me formei em 2017, né? Eu peguei com legal em 2017, mas eu já dava aula no estado. Então, 2017 para 2018, teve a BNCC, toda essa mudança de forma de trabalhar, e vem uma tal de metodologias ativas. E na faculdade, ninguém falou nada disso pra gente. E aí, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a pensar, poxa, na verdade eu já faço isso. Aqui, se eu fosse falar assim, pessoal, quem aqui já utilizou a metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em projetos e sobre o conceito de William Bender? Todo mundo fala, meu Deus, o que é isso? Não faço ideia. Mas é basicamente o que a professora Jane e a professora Viviane falou. É levar o conteúdo, fazer o aluno descrever o conteúdo com algo que seja para ele mais pessoal, mais significativo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nisso daqui a pouquinho, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Porque para nós é importante a gente entender o que é um projeto. Pode ler para nós, por favor, prof. Heloísa. A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca
de soluções. Então, e aqui está, né, para nós já a citação do Bender, né, uma das principais figuras quando a gente fala em ABP, tá bom? Então, você entender que tudo isso aqui torna o nosso componente, nossa aula, mais significativa para o estudante. Principalmente para quem dá aula, por exemplo, eu dou aula de história. É muito difícil fazer aluno de ensino médio querer participar da aula de história. Porque é algo. Já é, como eles brincam, professor, isso aí já virou história. A gente tem que estudar. Né? É passado. Aí o que eu faço muito? Projetos ligando o passado com o presente. Formas políticas, gestão, né? Por exemplo, eu trabalhei com eles ultimamente a questão da China. O que levou a China a ser esse país que hoje está ali batendo de frente com os Estados Unidos? E aí, professor, lá na época da Guerra da Manchúria, quando a China, né, foi quase invadida, como que aquele terreno, aquele território que foi quase invadido se tornou a China que a gente conhece hoje? Então a gente trabalha esse tipo de conteúdo que é legal. Primeiro, assim, nós temos que entender que nossos estudantes hoje, eles têm uma dificuldade muito grande em fazer coisas que não agradem eles. Se o conteúdo não for legal, e eu brinco com eles assim, na minha primeira aula da faculdade, nós trabalhamos um conteúdo de Roma Antiga, chamada Crise Causal Hidráulica. É um texto desse tamanho para ler. Somente é um texto técnico, um texto não tinha nada de legal de ler. Eu falo para eles assim, pessoal, se fosse hoje em dia, vocês não tinham lido nem o sumário desse texto. Vocês nem tinham visto a introdução do texto. Porque é um texto inteiro que fala sobre a crise da água na Roma Antiga. Ninguém, hoje, os alunos hoje em dia que vão querer ler um texto assim. Porque é um texto massivo. Então, com a ABP, a gente consegue transformar o conteúdo que é um pouco difícil em um conteúdo significativo para os estudantes. Então, os elementos do projeto. Eu tenho certeza que vocês já conhecem tudo isso aqui, né? A professora Viviane principalmente, mas um projeto ele tem que ter um contexto. E aí eu falo para eles sempre assim, pessoal, não é só um contexto social, mas é uma subjetividade. O contexto ele não é apenas algo, ele é um subjetivo, ele é algo que acontece naquela região específica. Então é algo local, regional, nacional. Quem fez lá, eu falo de novo, quem fez a Maratona Tech trabalhou bastante isso. Sextos e sétimos anos era algo local, oitavo e nono já trabalhava algo regional. Então é o contexto. Questões complexas. Qual que é a maior problemática da sua região? Os meus alunos até pegaram, né, vocês tinham falado antes, é a questão da falta de energia. A minha cidade é uma cidade que, olha, hoje mesmo caiu a luz umas 7 vezes. E sim, não tá chovendo, tá calor. Não tem porquê. O Vivi quer falar? É melhor a gente não falar o contexto político disso, né? Assim, foi bem difícil. Tanto que as pessoas comerciais da cidade, elas se juntou muito e foi fazer um decreto, né, uma assinada para falar com a Copel, porque o que queimou de coisa na cidade hoje foi muito grande. Então, uma questão complexa, no meu caso, tem a falta de energia. Aí eu vou desenvolver isso. E aí a parte que a professora Viviane, ela vira, né? Ela é tão legalzinha, tão simpática, ela vira aquele monstro para os alunos, porque ela vai analisar tudo, normas ABNT, vai analisar se está tudo organizadinho, se tem citação correta. Eu fiz assim, olha, um bom dinheiro na faculdade só arrumando o trabalho dos colegas, tá? Posso dizer isso. Vou te dar o teu telefone para meus alunos, então, Juvenal. Opa, passar, tô precisando. Não, tô mudando de casa. Hoje eu fiz uma aluna ficar roxa, porque eu estava corrigindo uma planilha financeira e tinha uma pessoa com um Gmail que não tinha nada a ver com o grupo.
Daí eu peguei e falei bem alto na sala, disse, quem está pagando para a pessoa terminar de fazer o trabalho, só avisa pelo menos para ela tentar entrar no trabalho de vocês com @escola, tá? Para tentar disfarçar. Eu disse, por favor, né, gente? A minha época não tinha nada assim tão tecnológico assim, mas eu já teve. Eu vou falar porque agora a pessoa já se formou também, não tem problema nenhum. A pessoa gravar, porque assim, tem os professores que eles gostam da norma BNT do jeito dele. Ela gravava com o celularzinho como que o professor queria, e depois me mandava o vídeo para eu poder fazer o trabalho para ela. E não tinha condições. Então, esse desenvolvimento, a forma de pesquisa, reflexão, solução, engajamento, tudo isso é a parte mais teórica que nós vamos ter que trabalhar. E bastante. E por final, a avaliação, onde nós vamos avaliar o trabalho do professor, do nosso aluno, assim como a professora Viviane acabou de dizer, né, que ela está avaliando o TCC dos colegas ali, dos alunos dela, e vai ter que avaliar os alunos também nessa questão, e tornar público, fazer uma apresentação, algo assim, bom? Para a gente conseguir entender, existem alguns benefícios em trabalhar com projetos. Vamos dar uma olhadinha nesse nosso caça-palavra aqui e tentar achar esses benefícios? As palavras são cooperação, colaboração, intervenção sociocultural, habilidades em tecnologia, contextualização, investigação científica, engajamento, resolução de problemas e interdisciplinaridade. Vamos lá, vocês estão falando, eu vou achando. Lá na última coluna, intervenção sociocultural. Tá, aqui. Isso. Acabei no meio dela, daí vocês sabem como já foi. Do lado dessa interdisciplinaridade. O professor, na quarta linha, contextualização. De novo na coluna. Primeira coluna agora. Calma aí, quarta linha onde, prof? Primeira, segunda, terceira, na quarta linha, da metade para baixo, contextualização. 1, 2, 3, 4. Quarta linha. E na oitava linha, de cima para baixo, cooperação também. Ó, cooperação achei. Na E primeira achou? tem engajamento. Contextualização, o professor achou? Achei não, vamos lá. Olhando para o vídeo da esquerda para a direita, na quarta linha, contextualização, mais ou menos na metade. Da esquerda para a direita. Achei não, depois eu volto. Primeira coluna. Aqui, achei contextualização. Pode falar, prof. A primeira coluna lá é habilidades Em tecnologia. Isso, em tecnologia. E do lado tem investigação científica. Segunda. A maioria está em coluna? Engajamento está lá em cima, na primeira linha. Percebeu tanto que tá reto essas minhas linhas, né? Científica, engajamento. Vamos lá, tá faltando 2 ainda. Colaboração e resolução de problemas. Eu coloco isso na minha prova para os alunos, eles ficam, olha, eles me amam tanto quando eu faço isso. Na quinta linha, de baixo para cima, colaboração de trás para frente. Quinta linha, aqui, achei. Falta resolução de problemas. No canto embaixo tem, deixa eu ver, a última linha, a penúltima letra é C, depois tem um R, de baixo para cima também. De baixo para cima, isso, resolução de problemas. Prof, Pode falar, prof. Maureen. vou dar um recadinho. Eu tive que entrar em sala de aula, a internet não tá pegando, o tablet não funciona, a sala que eu ia usar, outro professor pegou, aqui tá daquele jeito. Eu já avisei ali a direção, que é complicado pra gente fazer formador e tá cheio de confusão assim. Então eu peço desculpa aos meus colegas aí, mas não vou conseguir, eu tenho que ficar em sala de aula, tá bom? Desculpa aí, obrigada a todos. Tá? Tranquilo, prof. Nós nunca vimos isso na vida.
Imagina! Então, os alunos estão em jogo, amiga. Então, pegaram meu dia de informática e estão fazendo jogo. Aí eu peguei, entrei na sala e mostrei para a pedagoga. Falei, olha aqui, todo mundo no jogo e eu não posso usar para assistir meu formador. Falei, olha que absurdo um negócio desse, olha a incoerência disso. Ai, não, eles estão fazendo atividade. Então, falei, então olha as telas ali, porque eu estou olhando, estou vendo só jogo. Mas tudo bem, eu vou tentar, se eu não conseguir passar no formador, tá tudo certo, não tem problema. Só que isso aqui é uma incoerência, porque a sala de informática era minha hoje, toda terça-feira. Mas tudo bem. Vou deixar vocês trabalhar aí. Uma boa noite para todos aí. Tudo bem, Eu prof, fico boa aqui até noite. 10h30. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau para vocês. Até, prof. Tchau, tchau. Até, tchau. Pessoal, parabéns a todos. Então, conseguimos realizar a atividade aqui, muito bem feito, né? Igual eu falei, eu levo muito para meus alunos, tá? Isso aqui, para eles poderem dar uma calmadinha também na sala de aula. Então, o que é um projeto integrador? Prof. Jane, para vir a voz do Google para nós. Ai, que vergonha! Recalculando a rota. O que é um projeto integrador? É uma metodologia de ensino. Integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema. O ensino e a aprendizagem ancorados nos objetos do conhecimento. Promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática. As estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Ótimo, prof. Muito obrigado, parabéns. Então, nós vamos trabalhar aqui com o nosso projeto integrador, né? A metodologia de ensino, que é a nossa ABP. Vamos trabalhar ele ancorado nos objetos do conhecimento. Vamos trabalhar também nossas dimensões, né? Conceitual, procedimental e atitudinal. E, principalmente, pessoal, a interdisciplinaridade. Tenho certeza que na escola de vocês não, tá? Na minha acontece isso. Tem aquele professor que chega lá, dá as 3 aulas dele, faz a hora de atividade, bota a mochilinha nas costas e tchau. Aluno passa por ele na rua, nem bom dia, boa noite fala. Então, o objetivo também é o quê? Tornar esses professores, né, realmente membros da escola. Participantes, ativos. O Viviane pode falar? Fica da mão. Não, na hora que a prof terminou de ler, eu fiquei pensando, se tiver diminuição do número de aulas de artes, a prof pode trabalhar para o Google. Tá? Já começando com o projeto integrador dela, multimídias, tá? Ótimo, prof. Obrigada, Viviane. Olha, adorei a ideia. Obrigada. O professor começou a falar, você falou que ia diminuir a aula, eu escutei a voz, ouvi o aluno, disse, pronto, projeto integrador, tá? Diminuiu artes, assumiu as metodologias ativas do Google, tá? Multidisciplinaridade total com tecnologia, gente. Tá? E a nossa aula está sendo gravada e fica lá no Google, no YouTube. Depois a professora Cida fazendo bullying comigo. Ó, tô não, prof. Tá? É a coleguinha da turma. Vamos continuar aqui, então, pessoal. Agora que a gente já conhece o que é a IFA, vamos ver, então, por que a contextualização é importante. Prof. Daniele, pode ler para nós? Por que a contextualização é importante? Valoriza o conhecimento prévio, atribui significado e relevância, estimula o engajamento e a participação, incentiva a reflexão crítica, facilita a aplicação de conhecimentos e desperta interdisciplinaridade. Ótimo, prof. Obrigado. E o planejamento integrado? Vamos ver quem vai ler para nós agora. Prof. Juliano, pode ler para nós? Planejamento integrado é uma perspectiva interdisciplinar e importante. Favorece uma visão global, facilita a aplicação prática do conhecimento,
eleva a qualidade do ensino, promove a colaboração entre professores, auxilia na superação da fragmentação do saber. Ótimo, pessoal. Então, nós conseguimos entender o quanto que a contextualização e o planejamento integrado, eles dependem querendo ou não, da união dos professores ali do componente. A contextualização na parte da interdisciplinaridade e o planejamento integrado com a colaboração dos professores. Trabalhando de forma fragmentada, mas um mesmo contexto. E aí, para a gente conseguir entender um pouquinho mais disso, nós temos uma encenação. Bom, o que é encenação? Nós vamos ter 2 relatos, tá? Então, pensa assim, ó, é o projeto integrador da escola de vocês. Aí vocês vão receber 2 relatos e vocês vão ter que analisar esse relato. E na parte integrada, vamos identificar os relatos, as ações que demonstram integração entre áreas. Então, por exemplo, nessa parte aqui eu posso fazer a integração entre pensamento computacional e matemática, com a professora Heloísa, por exemplo. Tá? Ou com o professor Juliano em artes. Vocês vão discutir nas equipes o que o grupo faria para aprimorar esse planejamento. Poxa, olha, talvez eu consiga colocar aqui um pouquinho de português nesse trabalho, para tornar ele mais colaborativo e articulado. Na parte da contextualização, vocês vão observar a temática apresentada e ver como que ela se relaciona com a realidade do estudante. Não adianta, pessoal, a gente pedir para os nossos alunos avaliarem um contexto em que eles não vivem. Por exemplo, a minha cidade é uma cidade totalmente do campo. A grande maioria dos meus alunos são do campo. Você pedir para eles tentarem analisar uma questão de um bairro hiperpopuloso ou de uma a dificuldade de transporte público numa cidade como Londrina ou Curitiba, eles não vão entender. Porque a nossa cidade aqui é minúscula, pequena. Não tem como eles trabalhar em um contexto tão geral, tão grande, que eles não têm na realidade deles. Bom, depois vocês vão pensar como que vocês podem aproximar ainda mais essa ideia do contexto do seu aluno. Bom, então realmente, pessoal, pensa assim, que vocês tenham o projeto integrador de vocês e vocês estão lá reunidos para pensar como vão levar isso para a turma de vocês. Como que vocês vão organizar para ter mais apoio das disciplinas e como que vocês vão contextualizar isso com os alunos de vocês. Vou pegar o material aqui. O material, pessoal, vai ser este aqui, ó. Deixa eu só abrir ele, que a internet está ruim. Ó. Aqui tem o texto explicando, tá? O que é para ser realizado. E nós temos materiais dos dois itinerários separados. Então, tem aqui Ciências da Natureza e Matemática, Linguagens e Ciências Humanas. Aí vocês podem escolher. Mas o que eu peço não escolham apenas porque é da sua disciplina. Olhem os dois e vejam no que vocês podem ajudar. Bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou abrir ele, ó. Se vocês fazem isso aqui, ó, apertam nele e clicam aqui, ele vai abrir uma nova aba. Bom? Vocês apertam nele e só mandam ele puxar aqui, ó. Vocês clicam aqui em cima do link e vem abrir visualização, ele abre assim, ó. Tá? Vocês conseguem ler sem sair do documento. Tá? Acho que fica mais fácil vocês verem assim. Então, aqui eu tenho uma realidade, uma ideia, tá? E aqui eu tenho outra. Deixa eu só fechar este. E aqui eu tenho outra. Bom. Ambas são para o mesmo colégio. Tá? O Escola Estadual Boa Esperança. Mas são vinculadas em áreas diferentes. E aí, eu vou separar vocês em grupos. Deixa eu ver quantos estão na Meet agora. 2, 4, 6, 7.
Vai ser 2 duplas e um trio. Bom? Então, eu vou separar entre grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Não vai ser eu que vou escolher, pessoal, tá? Vai ser vocês. Vai com base no que vocês querem trabalhar. Envia o link lá no chat, Giovana. Vou enviar já, calma aí. Tá aqui o link, pessoal. Deixa eu enviar para vocês. Beleza, ó. Então, o link tá aí. Deixa eu arrumar a sala temática de vocês. Sala principal. Aqui é a sala principal. Vai ficar a professora Viviane, a professora Solange. Sala principal vai ficar o grupo 1. Grupo 1, isso, grupo 1 é vocês, tá? Grupo 1, prof. Viviane, Solange e Juliano. É um grupo com 3 pessoas. Grupo 2, prof. Jane e prof. Heloísa. Grupo 3, professor Ronaldo e prof. Daniele. Bom. Aí, pessoal, vocês vão ver aqui, ó. Grupo 1, por exemplo, grupo 1 é a página 2 e 3. Grupo 2 é a 4 e 5. Grupo 3 é a 6 e a 7. Bom? Vou fazer as 2 páginas para depois de compartilhar. Escolha um redator e escolha um relator. Alguém que vai falar também depois. Beleza? Para isso, pessoal, como a gente tem só 2 pessoas ali na maioria das equipes, eu vou deixar 20 minutos. Se for pouco, depois eu aumento um pouquinho mais, tá bom? Entenderam como que é a atividade? Então, vou abrir a sala temática até daqui a pouco, pessoal. Oi. Tá me ouvindo? Então, prof, pode falar. Pessoal, quero... a sala é de vocês, tá? Eu vou deixar vocês quietinhos aqui. Obrigada. Juliana, você está me ouvindo? Oi? Sim, tô ouvindo, prof. Quem mais está aí? Solane? Está me ouvindo? Ah, então beleza. Então, pessoal, vocês querem aqui abrir o projeto integrador de matemática ou de ciências humanas, de linguagens? Eu acho que ciências humanas eu acho que vai ser mais prático para mexer e também acho mais fácil, né? Para mim, não, né, gente? Eu sou matemática. Então vamos de matemática. Então, vamos de matemática, então, beleza, tá? Então, ali, o que ele fala? Matemática e suas tecnologias, deixa eu ver qual que é a temática dele ali. Meio ambiente, educação ambiental. Como o uso de plásticos contribui para os problemas ambientais e como podemos adotar práticas de consumo mais consciente. Aí, assim, o vídeo é microplásticos são encontrados em água potável em várias cidades. Então, esse seria o tema e que todos deveriam discutir essa temática, né? Então, ali ele diz assim, planejamento integrado. Identifiquem no relato as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e áreas, ou o trabalho colaborativo entre os professores. Então, seria mais ou menos isso. Deixa eu pegar aqui o tema, só um minuto. Vou pegar aqui como microplásticos mesmo, tá? Que é a reportagem. Deixa eu colocar lá dentro. Vocês chegaram a abrir o documento, pessoal? Não. Você consegue espelhar, professora, na tela aqui para todo mundo compartilhar? Espera só um pouquinho. Aqui. Apareceu? Apareceu. Não, assim fica bom. Melhor. Então, esse é o projeto, tá? Eu estou mexendo numa outra página. Deixa eu só parar esse aqui um pouquinho, só para vocês verem a outra página.
Daí eu volto para aquela lá. Opa. Ó, esse é o documento que eu estou mexendo, tá? Deixa eu só fechar aqui. Beleza? Então, essa é a página que eu estou mexendo. Então, o tema lá da reportagem é justamente... Então, ele fala ali, educação do campo, como o uso de plástico contribui para problemas ambientais e como podemos adotar essas práticas. Deixa eu pegar e jogar esse aqui no chat lá, que daí vocês conseguem acompanhar junto comigo, eu não preciso fechar essa página. Esse é o documento que é o norteador. Apareceu aí para vocês? Deixa eu abrir aqui para ver. Esse é o norteador. Então, nós temos que trabalhar em cima desse arquivo norteador, justamente esse tema que está ali, que é matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza, educação ambiental, como o uso de plástico contribui para os problemas ambientais e como podemos adotar práticas de consumo consciente. Então, até deixa eu pegar aqui também esse conteúdo. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu só aumentar esse meu espaço aqui para escrever. Então, o que nós podemos dizer? De que cidade você é, Juliano? Professor? Oi, professora, pode falar, estou estudando. Que você é? Tá cortando, não entendi o que a professora falou. Que cidade você é? Ah, sou de Alto Piquiri. Ah, certo. Então, assim, aqui onde eu estou em Curitiba e eu trabalho em Pinhais e Piraquara. Piraquara é uma cidade de mananciais. Então, toda a água que abastece Curitiba, ela vem de Piraquara. E a nascente do Rio Iguaçu é justamente em Piraquara, né? Então, a água que nós recebemos aqui, ela é uma água muito limpa, porque a Sanepar coleta essa água diretamente nos mananciais, ela vem limpa do rio, e depois a Sanepar leva com o tratamento mínimo possível, né, para dentro da nossa casa, e nós jogamos essa água limpa no esgoto, e daí sujo. E a água que a Sanepar trata no esgoto, ela não joga novamente no rio do manancial, onde é a nossa APA, né? Joga no rio a água tratada. E, infelizmente, o nosso rio, o Iguaçu, ele passa e vem coletando esgoto de tudo que é lugar, né? E esgoto muito clandestino. E o Rio Iguaçu vai sair daqui, vai parar lá em Foz, e, infelizmente, quando chega lá, a água não está tão limpa quanto saiu daqui. Então, a nossa realidade não é uma água poluída, né? Aí, na região de vocês, não sei se é uma região de mananciais também, como é que é? Não, o nosso aqui tem uma coleta de um rio aqui, né, que não é tão grande, mas a cidade aqui é só 12 mil habitantes só. Ah, é bem pequenininho. Com os distritos. Daí a Sanepar também furou vários poços artesianos aqui e coleta também. Aí passa por uma filtragem e deposita na cidade. Aí há pouco tempo a Sanepar fez uma coleta de rede de esgoto que não tinha aqui, né? Colocou também. Aí vai lá, tratamento e também deságua num riozinho pequeno ali. Só que todos os rios aqui, eles interligam e vai no rio Piquiri, que é o maior que tem na região nossa aqui, e também deságua no Rio Iguaçu também. Então, quer dizer, veja só, nós recebemos água muito limpa e jogamos água suja no Rio Iguaçu. Suja né? no rio de volta, isso mesmo. Por mais que a água
seja tratada, a água que vai parar no rio não é 100%, como você falou, Juliana. Sim. Agora, há pouco tempo, vocês receberam um momento de tratamento de esgoto. Porque Isso, há pouco tempo. E outra coisa, professora, aqui na cidade nem é completo ainda a rede de esgoto, agora está acabando de instalar, entendeu? Ainda eram fossas aqui ainda. Curitiba, para os governantes, Curitiba tem 100% de esgoto tratado. Mentira, isso não existe 100% Não. de esgoto tratado. Eu morei uma época aí, na verdade, morei uns 4 anos, mas já tem 20 anos atrás. Eu morei em São José dos Pinhais, na verdade, né? Região Lá, quando eu morei, não tinha. Agora que começou a tratar. Pois é, então assim, Curitiba e região metropolitana não tem 100% de esgoto tratado. Isso quer dizer que nós continuamos jogando esgoto no rio, porque não tem para onde ir. Porque a pessoa joga o esgoto aonde? Se não vai para a área de tratamento, vai jogando numa valeta. A valeta vai jogar a água pluvial vai para onde? No rio. E sem tratamento nenhum, né? Então, assim, o que eu vejo aqui dessa reportagem? Como os plásticos contribuem para os problemas ambientais? Então, primeiramente, vou colocar aqui, descarte incorreto de resíduos. Ou seja, a falta de separação do lixo. Na verdade, é igual a professora falou. É que nem a população joga muito lixo nas ruas e, devido à chuva, vai para o bueiro e do bueiro vai para o rio. Porque mesmo que a coleta seja 100%, mas o lixo que fica na rua, né? Quando chove, vai para o bueiro e para o bueiro vai para o rio. Não tem como, né? Microplástico, coloca. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver no que eu estou digitando. Tá. Deixa eu só voltar lá. Então, deixa eu só tentar diminuir um pouquinho essa letra para caber tudo que a gente vai ter que escrever aqui. Então, eu coloquei lá, microplástico. Deixa eu vou reduzir isso aqui para ter espaço para escrever. Aí. Então, descarte incorreto de resíduos, ou seja, a falta de separação do lixo comum dos recicláveis. Nas residências, o esgoto não é 100% tratado. O lixo urbano que é descartado também incorretamente, vai parar dentro dos rios. O que mais que a gente pode colocar aqui? Ó, cidade grande, às vezes não, mas cidade pequenas, que nem aqui, teve uma época, o povo tava reclamando que diz que encontrou já descarte hospitalar na cidade esparramado. Aí chove, no caso seria lixo hospitalar daí, né? Descartado de forma inadequada, né? Porque aqui também tem muita gente, toma insulina e tal, daí tem que descartar nos postos de saúde, né? O povo põe no lixo e os cachorros rasgam e esparrama na rua, e assim vai. A chuva leva embora pro bueiro e pro bueiro vai pro rio. Então, em pequenos municípios, até o descarte medicamentoso é um problema recorrente.
Deixa eu só organizar minha última frase ali, que é sobre as usinas de reciclagem. Bem, Ai, não é lixões, mas o nome tem um nome específico. Aterro. Ah, é isso mesmo. aterro sanitário é o nome. Isso mesmo, aterro sanitário. É. Eu não sei qual é o estudo que eles fazem para esses aterros, mas eu acho sempre muito errado esses lugares de aterro. Então, assim, como o uso de plásticos contribui para... tá. Microplástico. Descarte incorreto de resíduos, ou seja, a falta de separação do lixo comum dos recicláveis. Nas residências, o esgoto não é 100% tratado. O lixo urbano, que também Bom, tudo isso que nós colocamos, tá? São situações que podem gerar pesquisa, que podem fazer levantamento de dados, tá? E que eles podem ir buscar informações, tá? Até em mídias locais, nos órgãos governamentais, tudo isso eles podem buscar para fazer o projeto integrador, né? Então, toda essa problemática que foi baseada no texto lá, nós podemos trazer tudo isso para eles irem fazer pesquisa em campo, tá? Tanto com órgãos governamentais, como até os próprios usinas de reciclagem, locais que têm reciclagem. Como você falou, Juliano, tem local para descarte incorreto de lixo medicamentoso, conversar com o pessoal da saúde. Então, esse assunto, ele abre uma gama assim, de pesquisa muito grande. Sim. Hein, professor, abre até um projeto também comunitário. Por quê? A população pode fazer coleta nas ruas, né? Do lixo. E também aqui já teve uma vez já, tentaram fazer um reflorestamento num rio pequeno aqui, fizeram um mutirão e saíram pegando os lixos que tinha no rio também, sabe? Mas também só fizeram umas 2, 3 vezes, depois pararam também daí, sabe? Aí mobilizou a comunidade também, né? Fez um Mas projeto, na verdade, né? Mas você veja só, um projeto que parte da comunidade, é interessante que os órgãos municipais, os órgãos governamentais, tá? Apadrinhem esse tipo de projeto e procurem dar continuidade, que nem vou colocar essas campanhas que existem corriqueiramente, que nem Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, tá? Se você pega um apadrinhamento dos órgãos governamentais, isso é uma continuidade. Sim. Tá? Você podia ter o Dia do Rio todos os meses, que a comunidade ia se mobilizar e todo mês o Dia do Rio ia acontecer.
tá? Ia chegar num momento que as pessoas que estão indo lá limpar, tá? Iam verificar que tá tendo menos lixo. Por quê? Porque a comunidade já se mobilizou para não jogar mais lixo lá dentro. Sim. Tá? Mas isso demanda do quê? De um órgão governamental fazer um apadrinhamento. Vai ter mais mídia divulgando, vai ter um processo de reunião de pessoas, isso tudo, porque a comunidade em si só, ela não consegue se mobilizar o tempo todo, como você falou. Tá? As pessoas vão se mobilizar e daqui a pouco você assim, não, chega, agora parei, agora eu preciso que tem um novo incentivo. Sim. Verdade, isso mesmo. Não sei quanto tempo nós temos. Eu também não lembro. Dá 2 minutos para finalizar o nosso tempo. Mas foi bom. As ideias que a gente discutiu, que a professora colocou aí, para mim tá excelente. Beleza. Cadê a outra prof? Ela fugiu? Eu falo muito? Eu acho que deve ter caído, pessoal. Eu acho que eu falo demais. Não deixo ninguém falar. Eu tenho síndrome de professora. Nem quando eu sou aluna, não cala a boca. Juvenal, Oi. eu coloquei a semana passada, eu coloquei a culpa no meu antivírus, né? Tadinho, não era ele, Juvenal, porque eu tirei, desinstalei, instalei de volta e continuava o problema. Não era o antivírus. O meu problema é que eu estou usando um computador, porque o outro computador a minha filha emprestou e não me trouxe ainda, é o meu Windows que é muito velho. E tem um monte de coisa que ele não está mais atualizando. Aí ele tava um monte de coisa que ele não deixava abrir. Acontece, prof, acontece. Vamos se organizando, pessoal, tirando o resto da turma aí. Olá, pessoal, vamos voltando. Lembrando que quando a gente retorna, tem que reabrir a câmera de novo. Vamos voltando, pessoal. Vamos retornando. Isso. E aí, muito diálogo, muita conversa. Deu tudo certo. Pessoal, então, vamos compartilhar nossas ideias, tá? Vamos compartilhar as principais percepções do grupo. Para tanto, terão 2 minutos. Escolha um relator que vai falar pelo grupo, tá? E essa pessoa vai dizer assim, como que vocês pensaram em aprimorar, né, o planejamento e como vocês pensaram em aproximar esse conteúdo do contexto do seu estudante, bom? Para isso, pessoal, vou pedir então para a professora Viviane e o professor Juliano, que é o grupo 1, inicie, bom? Professor, eu voto na professora Viviane para ela falar, porque ela fala muito bem e ela não gosta muito de conversar, mas ela vai fazer me dar essa graça aí e falar por mim daí. Tá bom. Sempre a Viviane. Só um pouquinho, só deixa eu tá. O pessoal está conseguindo ver já? Sim, prof. Então, nós pegamos ali o tema, deixa eu só voltar lá, porque senão eu não consigo enxergar. Então, nós pegamos o tema ali, que era como o uso de plástico contribui para os problemas ambientais e como podemos adotar práticas de consumo mais consciente. Microplásticos encontrados em água potável em várias cidades. Aí nós começamos a debater, e daí nós chegamos ali no descarte incorreto, tá? As residências que não têm 100% de esgoto tratado, o lixo urbano também que é descartado, lixo de rua e que acaba indo parar dentro de rio, pequenos municípios que têm até o descarte medicamentoso, que é um problema, e algumas usinas de reciclagem que não conseguem dar conta de todo o lixo.
Aí, o que nós discutimos? Veja só, do tema, nós conseguimos gerar outros subtemas, e esses outros subtemas são integradores justamente na comunidade. Se você olha ali, desculpe, microplásticos são encontrados em água potável em várias cidades. Então, assim, é um tema mais abrangente, né? Aí nós trouxemos isso mais para a realidade nossa, né? Não é o meu caso de cidade grande, mas eu conversei com o professor Juliano, que ele mora numa cidade muito menor. Então, quais são os problemas que tem ali naquela cidade, né? E um dos problemas, ele citou ali de descarte de medicamentos até no lixo comum, que é uma coisa absurda, né? Mas que pode acontecer. Aí nós discutimos que nós podemos levar isso para a realidade do nosso aluno, de que forma? Tá? Através de pesquisa, junto até ali nas unidades de saúde, tá? Fazer uma pesquisa local, se existem pontos de reciclagem, de coleta, aonde é o aterro sanitário da cidade, né? Quais são os rios que abastecem o município, tá? Como é que a água é jogada novamente no rio, né? Então, existem várias pesquisas que os alunos podem fazer, principalmente de campo, não somente tá, na comunidade deles, mas junto aos órgãos governamentais. Isso é bem importante, para eles se inteirarem desse problema. E até o professor Juliano comentou uma situação bem pertinente, que na comunidade dele, houveram alguns momentos que a comunidade se reuniu para fazer uma limpeza no rio. Daí eu comentei, né, que essas ações de comunidade, elas acontecem, são muito benéficas, muito bem-vindas. Mas, se não houver um incentivo governamental, essas coisas acontecem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco a comunidade se cansa e acaba se diluindo aquele serviço comunitário, né? Então, a partir do momento que existe um acesso, pessoas, comunidade e os órgãos governamentais, o negócio funciona muito melhor. E daí o engajamento da comunidade, daí nós colocamos os nossos alunos em relação a esse engajamento da comunidade, acaba se tornando muito mais efetivo. Parabéns, prof. Então, a questão de contextualização já acabou de explicar, o professor Juliano ajudou vocês. Quais componentes, prof? E aí? Como que você conseguiria englobar outros componentes nesse trabalho? Aqui dá para fazer muita coisa. Veja só, toda a parte de ciências e biologia, tá? Toda a parte de descarte de lixo, rios e tudo mais. A parte de saúde, ali na parte de ciências e biologia. A parte de história, dá para ir buscar como é que houve o avanço na parte de tratamento de esgoto, da reciclagem da cidade, né? Isso aqui, na hora que você for contextualizar e colocar isso em prática, você pode criar até um documento norteador. Todo o pessoal do português entra aí. O pessoal da matemática vai entrar com levantamento de dados, né? O pessoal de filosofia, sociologia, entrar no setor de comunicação para entrar em contato com os órgãos públicos. Então, se é para integrar, dá para puxar a escola inteira. Se pego um projeto desse aí, eu vou incomodar todos os colegas de todas as áreas, todo mundo vai me odiar, sabe? Ótimo, prof. Ótimo. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho, pela sua ideia. Então, pessoal, aqui a gente teve uma ideia. Ó, já tem algo pronto já, meio que organizado já, prof, tá? No próximo ano. Equipe 2, prof. Heloísa e prof. Jane. Prof. Heloísa, começa. Pode ser. Coloco para apresentar, professor? Ou... Pode sim, prof. Pode apresentar. Tá, um pouquinho. Aí, tá dando para ver? Certinho, prof. A gente colocou aqui bem resumidinho, porque mais a gente conversou e discutiu o que poderia ser feito além. Também temos o mesmo tema ali da microplástico. Colocamos assim, que quinzenalmente o planejamento integrado foi feito reuniões, debates sobre o tema entre os professores. E assim eles conseguiram ver o que cada um estava fazendo e juntar todo mundo para poder fazer o trabalho do projeto em cada trimestre, né? Encontrar também a solução que eles queriam para o problema. Então, e a segunda parte, eles realizaram ali leitura,
sobre o tema com os alunos, aí integrando, né, colocando o que era o problema, aonde estava, o que envolvia sobre a comunidade, o que tinha com relação à água, como que o plástico foi para lá, toda essa parte aí de leitura, realização de questionários, eles também conversaram com a comunidade e tudo mais. Então, essa parte envolve todas as disciplinas, como a prof comentou, né? Parte de química também é bem legal para fazer as análises da água, o aluno indo no microscópio, ele fica fascinado, e também uma coisa que envolve eles é sair do ambiente da escola, né? Poder ir para o rio, fazer uma análise, ver como é que é a região, perguntar para as pessoas se elas tomam aquela água, como que funciona. Aí depende muito do contexto escolar. E o que a gente focou bastante foi falar que isso tem que ser feito como uma cultura da escola, todos os anos realizar esse tipo de coisa para ficar na comunidade, porque é uma coisa que é a saúde deles mesmo, né? Por mais que os professores passem ano por ano, o projeto está dentro da escola. Então, as disciplinas podem ser envolvidas, todas elas. A gente falou também de fazer talvez uma visitação na região, se tiver possibilidade de visitar uma estação de tratamento de água, como que é feito. Aí pode envolver, milhares de coisas dentro da escola. E todas as disciplinas, como o prof já comentou. Acho que seria mais ou menos isso, assim, para... Sabe, professor, a gente questionou muito a questão, que é um problema muito sério, que envolve não só essa localidade, mas várias localidades em todo o Brasil. Então, não é um projeto único que se faz e se acaba. Ele tem que ser contínuo, tem que uma equipe, os alunos estarem sempre envolvidos nesse tema para estar desenvolvendo naquela localidade vários projetos parecidos com esse, para dar sempre continuidade. Ótimo, parabéns para vocês. Eu vou te explicar, depois eu vou falar de todo mundo, tá bom? Parabéns, meninas. Muito bom. Legal que a gente talvez se abraça sobre a mesma temática, mas visões completamente diferentes. Então, parabéns. Terceira equipe, Prof. Ronaldo, Prof. Daniele. Vamos lá. Podem compartilhar a tela aqui, pessoal. Quer passar, professora? Ronaldo, você vai apresentar, não? Sim, eu posso apresentar. Aí a professora vai falando, Rick. Só um instantinho. Para os demais, pessoal, vou colocar aqui no chat já o formulário de presença, tá, de avaliação da reunião de hoje, para já irem preenchendo. Podem começar daí, prof. Daniel e prof. Ronaldo. Aqui. Nosso era sobre fake news na área de humanas. Eu vou falando, prof. Ronaldo, e daí você vai complementando o que faltar. A gente pensou um pouquinho diferente nas atividades ali, a gente focou mais na ideia do professor, né, dos professores das disciplinas, como que eles elaborariam essas questões para daí levar novamente para a sala de aula. Então, primeiro, o uso da atividade, né, distribuída de uma forma mais organizada e que pudesse, né, distribuir as ideias, contextualizar o uso da inteligência artificial. A gente pensou assim, explicar bastante para os alunos a questão de hoje, como que pode ser utilizada a fake news, né, tanto para a questão do vídeo, de foto, de notícia, como uma ferramenta, né, para ser utilizada. Explicar também ali a questão que a fake news é um fenômeno recente, por mais que, né, a fofoca, a mentira sempre existiu, mas na forma de fake news, né, e de como ela é espalhada e a intenção que ela é feita, né, tem todo um propósito que é mais recente, e fazer também o feedback nas turmas e com os professores. O que o professor Ronaldo sugeriu, e que achei bem interessante, ou através de um grupo, ou mesmo numa hora de atividade, ali o professor de história, trabalhou tal tema, então ele repassa a informação para o próximo colega, para dar uma sequência, ser um trabalho, né, que vai, para não repetir o tema,
e até ter um resultado, ó, teve tal situação, para que dê uma sequência exata, né, dos próximos passos a serem trabalhados, para, assim como até a gente colocou ali, sendo um meio que um pré-projeto do projeto integrador do ano que vem, né? E como poderíamos aproximar o tema da realidade dos alunos. Ali eu coloquei roda de conversa sobre os assuntos, e a gente daí terminou o tempo, a gente não teve como conversar, e principalmente a questão da conscientização, né, sobre a problemática fazendo uma campanha interna sobre a conscientização do problema da fake news dentro da própria comunidade, para que os alunos, né, percebam fatos e situações que aconteceram a partir da realidade deles, para daí a gente trabalhar, né, possíveis atividades ou atitudes fora do ambiente escolar. Acho que é isso, mais ou menos. Faltou tempo. Ótimo, pessoal, parabéns. E aí, eu peço para todos vocês, a gente junta ali, pense um pouquinho nesses projetos integradores. Vocês conseguiram perceber o ânimo que vocês estavam para falar desses projetos? Imagina isso com os alunos. Temáticas que são envolventes, temáticas que fazem eles pensar, temáticas, vamos lá, levar para um primeiro ano de ensino médio, falar de fake news. Eu penso na minha turma vai adorar. Eu acho que eu vou ter dificuldade de, nas outras aulas de história, não falar de fake news. Porque eles não queriam falar em todas as aulas sobre isso. Microplástico, poxa, a gente fala, parece algo, né, meio estranho, mas quando a gente leva a temática do nosso município, da nossa cidade, talvez ir realmente ir num rio, fazer a coleta, ver a questão social desse microplástico, poxa, que trabalho maravilhoso vai ser esse, né? Então, quando a gente começou a pensar hoje sobre o projeto integrador, a gente pensou, nossa, talvez isso seja algo difícil, né? Talvez seja algo que os meus alunos não vão aceitar. Mas no ânimo de vocês de apresentar, de mostrar as ideias de vocês, e eu vi assim, se eu tivesse deixado, se tivesse mais tempo, a gente passaria mais 1, 2 horas falando sobre isso, e todo mundo ia ter um projeto bem organizado para o ano que vem. Então, essa é a ideia do nosso projeto integrador. Integrar disciplinas diferentes, integrar componentes diferentes e trazer o aluno para uma realidade não distópica, mas para a própria realidade dele. Prof. Viviane, quer falar? A prof, não sei qual dos professores falou sobre a visita na estação de tratamento, tá? Dá até para marcar visita técnica. Isso. Por exemplo, eu fiz há uns 2 anos para Itaipu, para conhecer ela por dentro, né? Para ver como que é gerada energia, como que tem toda essa questão ali. E foi maravilhoso. Tem como fazer um projeto integrador sobre isso? Tem. Então, assim, nós temos várias propostas legais que podem vir para o nosso dia a dia, para nossa escola. Claro, lembrando da minha realidade. A professora Viviane falou, olha, a cidade dela é uma cidade grande, mas como que o microplástico lá da cidade do professor Juliano vai fazer algo na cidade dela? Só a gente olhar para São Paulo. Quantas enchentes a gente vê? Muitas vezes não é nem o microplástico próprio da capital, mas das cidades que intermediam ela, estão próximas a ela, que não cuidam dos seus rios, que não cuidam das... A própria cidade também tem uma dificuldade muito grande em saneamento básico, mas como que aquilo, né, a questão social de um outro município afeta o meu? Por exemplo, a gente iniciou a reunião de hoje falando do calor, né? Tem tudo a ver com o microplástico também. Aquecimento global tem tudo a ver com isso. Então, parabéns a todos vocês pelos trabalhos, ficou bem legal. Espero que vocês ainda consigam tirar um tempo, guardem este material, tá? Foi feita uma cópia para cada turma, então fica no drive de vocês, guardem esse material para que vocês possam acessar depois. E vamos para nossa síntese então rapidinho, pessoal. Então a gente percebeu como que a gente consegue contextualizar, trazer o conteúdo para o dia a dia dos nossos alunos, né? A gente utilizou algumas âncoras para aproximar esse conteúdo a mais do estudante. Nós também, ao trabalhar de forma integrada, a gente conseguiu uma abordagem interdisciplinar.
professora Viviane falando que ela vai ser a chata da escola, vai chamar todo mundo para trabalhar. E é isso mesmo. Todo mundo se ajudar nesse componente. Pessoal, então, a gente já se preparar para a semana que vem, tá? Semana que vem a gente inicia as apresentações do nosso relato de implementação. Bom, é assim, vai fazer na reunião 8, na reunião 9 não, reunião 10, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês a ordem de apresentação. Vou pegar aqui. Deixa eu só editar aqui um pouquinho ela para ficar do jeito que eu quero que fique. Tá. Aí. Então, ó, pessoal, tá aqui, tá? Vou mandar um link para vocês. Vou renomear com o nome da turma de vocês, turma NA. Para a semana que vem, apenas 4 apresentações, tá bom? Então, quem quiser já apresentar semana que vem, já se adiante, já se prepare, tá? Vou mandar um link no chat para vocês. E vai ser o mesmo esqueminha da jornada passada, tá? Você vai lá, coloca seu nome, e eu escolho um colega fazer o feedback sobre o seu trabalho. Bom? Lembrando, pessoal, tem que entregar até o dia 14. Aí na semana que vem, o relato de implementação. Bom? Lembre-se disso. Alguma dúvida? Senhor, esse colega é da escola ou é daqui do grupo? Do formadores, tá? Esse feedback é da própria formação. Bom? Então, por exemplo, a professora Viviane vai ser a primeira a apresentar. Eu peço para a professora Jane fazer o feedback dela. Entendeu? Beleza. Pessoal, também eu vi que vocês estão com bastante dúvida sobre o ensino médio. Tem esse formulário que vai direto para a CED, tá? E depois eles respondem, se não me engano, pelo e-mail de vocês, tá? Então, quiserem fazer uma pergunta, perguntar como que vai ficar lá a grade, né? A professora Jane preocupada com as aulas de artes, na pergunta, como que vai ficar a grade para o ano que vem? Bom? Ei, professor, na minha escola lá, o diretor matriculou todo mundo para fazer o curso. Já começou, dia 3. Ótimo. Já comecemos já o curso. E aqui, pessoal, nós temos um pouquinho a mais, tá? Sobre o novo ensino médio, tá bom? Dê uma olhadinha, como o professor Giovanni falou, né? Fazer o curso, se organizar. Também temos uma dica de leitura, tá? Do aprendizagem baseada a ABP, né? Aprendizagem baseada em projetos do nosso William Bender. E lembrando que dos dias 24/11 a 19/12, temos o Se Liga, é tempo de saber mais, tá? Tempo de aprender mais. Então, se organizar também para isso, preparar as atividades diversificadas. Falar também dos saberes digitais docentes, pessoal, que não fez ainda, por favor, temos que fazer. E para encerrar, pessoal, vamos para o nosso print, né? Passei uns minutinhos hoje da reunião, peço perdão. Culpa de eu ter entrado na mente errada, tá? Não é culpa de vocês, a culpa foi minha. Então, pessoal, ó, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, isso. No 2, cada um clica num emote aí da Meet. 1, 2, 3 e... Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.